Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. Do versículo 17 ao versículo número 25. Primeira Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 25. Escute com fé a palavra de salvação do nosso Deus. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te clamar que o Senhor esteja aplicando a tua santa palavra em nosso coração. Sê com a tua igreja, Senhor. Nos abençoa por meio da tua palavra. Que possamos cada vez mais procurar, Senhor, líderes que buscam, Senhor, a honra e pureza na tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, dessa igreja local. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Para que o ouro ele se torne puro e valioso, ele passa por todo um processo. Ele precisa ser refinado no fogo, onde essas impurezas elas são removidas. Esse processo de refinamento ele é extremamente essencial para que o ouro ele tenha a sua qualidade e que ele seja algo digno de honra e de admiração, de olharmos e vermos como é belo. Nesse texto, Paulo ele está ensinando e trazendo orientações, mostrando que a liderança eclesiástica, ela precisa ser examinada, ela precisa ser purificada, para que seja honrável e confiável na igreja de Cristo.
Quantas e quantas vezes nós ouvimos e conhecemos pessoas que se denominam oficiais e dizem: sou um pastor, sou um presbítero, sou um diácono, além da nossa igreja local, além da nossa denominação. E claramente as pessoas olham e dizem: como essa pessoa é um pastor? Como ela é alguém que diz que serve a Deus e está ali na frente? Toma para si um ofício, um cargo, um título, onde ela mesma se dá, e não passou por nenhum processo de reconhecimento da igreja, treinamento, purificação, instrução, para que pudesse então cuidar da igreja de Cristo e ser bênção e servir ao Senhor por meio desta igreja. E a partir do momento em que isso é feito na igreja, um refinamento, um cuidado, um preparo, naturalmente a liderança da igreja, ela deve ser honrada e protegida, porque os seus líderes, eles foram refinados, eles são admiráveis, honrosos, valiosos, são íntegros e justos, puros, para que possam servir então a igreja de maneira digna e justa diante do povo de Deus. E esse processo que nós já estamos possivelmente há anos nessa igreja, passamos esses últimos meses em algo mais intensivo, em um cuidado e preparo para que os oficiais que estivessem nos próximos anos à frente desta igreja, zelando e cuidando da noiva de Cristo, pudessem então estar sendo bênção no meio desta igreja. E esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 25, ele vai mostrar justamente, ele vai falar para nós justamente sobre isso. Ele vai mostrar para nós a importância da honra e da pureza na liderança da igreja. A primeira coisa que nós vamos ver no versículo 17 e no versículo 18 é que os presbíteros que presidem bem, eles devem ser honrados. No versículo 19 ao versículo 21, nós vamos ver o cuidado que se deve ter com a liderança, o zelo que se deve ter com os líderes. E no versículo 22 ao versículo 25, nós vamos ver que a escolha cuidadosa está ligado à pureza dessa liderança. Antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele está instruindo sobre o governo da igreja, sobre o governo eclesiástico. Timóteo é um jovem pastor que é enviado para algumas igrejas que Paulo, em sua viagem missionária, pregou em alguns locais e algumas igrejas foram então sendo criadas. E Paulo então treina alguns homens para serem os pastores dessa igreja e envia para que eles cheguem lá nessas igrejas e instruam homens para ser oficiais, orientando a maneira correta de como tratar a liderança, de como honrar, de como seria o papel dos presbíteros, dos diáconos da igreja. E aqui ele está trazendo para nós uma honra para aqueles que presidem bem, para proteger, talvez, deles de acusações injustas, e que eles deveriam saber como manter a pureza na escolha dos líderes. Então, diante disso, meus irmãos, a primeira coisa que nós veremos hoje, nesta manhã, a partir do texto de 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 18, é justamente a honra aos que presidem bem, a honra àqueles que estão servindo na casa do Senhor. Versículo 17 e versículo 18 diz assim: devem ser considerados os merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara:
não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. A primeira coisa que nós podemos ter como um princípio que está sendo trazido aqui no versículo número 17, está ligado à honra que deve ser dada a esses oficiais. Nós podemos aqui ver essa demonstração onde Paulo está trazendo a Timóteo, justamente onde eles deveriam olhar para o trabalho que está sendo feito e trazer honra, entender qual é o trabalho e o dever que esses homens estão cumprindo. E meus irmãos, antes de nós prosseguirmos, é necessário que nós compreendamos de maneira bíblica o que é o oficialato na igreja. Não é um título, não é uma posição hierárquica, é um ofício que é estendido para que alguns homens chamados por Deus faça pela igreja, faça para a igreja aquilo que Cristo faria, naquilo que ele foi chamado. Estamos entendendo que uma posição de um diácono, um presbítero, o pastor, não é uma posição de poder na igreja. Não é uma posição de que alguém está subindo em um grau hierárquico, mas sim uma questão de ofício de pessoas que foram chamadas para servir a alguém, e esse alguém é Cristo. E a partir disso, viver para Ele. Abrir mão, renunciar a algumas coisas para servir ao Senhor. O texto que nós lemos durante a liturgia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo está rogando à igreja dos Tessalonicenses, dizendo o seguinte no versículo 12: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo traz a instrução aqui, mostrando que eles devem ser considerados com apreço, que vocês tenham em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles estão realizando. E isso, meus irmãos, isso deve ser primeiramente bem compreendido, que a honra que deve ser dada a tais homens não é por eles, não é porque iniciou agora ou está há 1, 2, 3, 4, 5, 10 mandatos. Não é porque um tem uma qualidade que pode fazer isso ou outro possa fazer. Mas é porque estão desempenhando um trabalho que foi dado pelo próprio Senhor. Esse é o motivo da honra. É por isso que devem ser honrados. Por aquilo que eles foram chamados e por aquilo que eles devem então desempenhar no seu ofício. Então Paulo ensina que os presbíteros que lideram bem, especialmente os que se dedicam ao ensino da palavra, são dignos de dobrados honorários, mostrando que isso aqui inclui não somente uma honra de consideração, mas também um suporte financeiro, para que haja então o cuidado e o sustento. Veja como nós vivemos em uma cultura em que, quando muitas vezes falamos de igreja, falamos de pastor, a primeira coisa que alguém
que não é cristão, ela pensa eu vou para aquela igreja só para dar dinheiro. Eu estou indo para esse contexto porque o pastor ele vai pedir meu dízimo. Esse é o contexto que as pessoas olham para a igreja. O Senhor está trazendo aqui uma instrução, mostrando o seguinte: é justo que aqueles que trabalham recebam o seu devido pagamento. É algo justo. Porque então alguém que cuida das coisas espirituais não poderia ser abençoado com coisas materiais? O versículo de número 18, ele vai dizer, olha, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Ele está dizendo, olha, o boi está ali pisando o trigo, está ali trabalhando, girando ali naquele momento. Ele não pode nem pegar um pouco para colocar na sua boca e está ali ruminando. Ele está produzindo e ajudando em todo o alimento, ele não vai ter direito àquilo. E ele traz outro princípio dizendo, o trabalhador é digno do seu salário. Então, meus irmãos, isso é algo óbvio. Essa fundamentação bíblica reforça a instrução citada nas Escrituras. E Paulo traz essa instrução a Timóteo, porque algumas igrejas naquele período já estavam então iniciando o seu caminhar e já não queria sustentar aqueles que estavam cuidando da igreja. Paulo passou por isso. Ele teve que parar o seu trabalho como apóstolo e teve que fazer tendas. Por quê? Porque teve algumas igrejas que não davam o sustento. Como exemplo, a carta aos Coríntios. Por isso Paulo ele traz instrução em Coríntios, dizendo, olha, vá lá no primeiro dia da semana e entregue. Não espere que eu chegue. E Paulo pergunta para eles, olha, seria muito eu entregar coisas espirituais e não receber coisas materiais? Paulo está trazendo a fundamentação que uma forma de honrar e reconhecer o trabalho daqueles que presidem é o pagamento. Você não sabe se você já trabalhou para alguém ou trabalha. Se você trabalhar um mês, ou você terminar aquela demanda ou contrato, ou aquilo que você foi contratado para fazer, você fala, eu terminei, eu concluí, eu fiz. O que é que você espera? O pagamento daquilo. O seu salário no final do mês. O recebimento do pagamento do seu projeto, da sua obra, daquilo que você fez. Porque é algo óbvio. Se a pessoa ela não paga, ela não cumpre aquilo que ela fez, nós dizemos, você não honrou a sua palavra. E meus irmãos, assim como o ouro que é refinado, e quando olhamos para talvez uma joia, ou vemos o ouro depois que ele foi trabalhado pelo ourives, modelado, nós olhamos como isso é belo. Ele é valorizado após ser testado no fogo. E é isso, meus irmãos, que nós devemos entender em nosso meio. Que todos os líderes devem receber a honra devida. A quem honra, honra. Se você vê então, meus irmãos, nesses homens que foram chamados, passaram por todo o processo, foram reconhecidos por vocês mesmos, para que estivessem presidindo a igreja, para que estivessem então no diaconato. Honrem, o ajudem em suas tarefas, em suas obrigações, orem por eles. A igreja deve reconhecer, valorizar,
sustentar, cuidar, orar daqueles que se dedicam ao serviço ao Senhor, cuidando da própria igreja, sendo a liderança fiel do rebanho. Nós devemos honrar eles como trabalhadores dignos da sua recompensa, entendendo algo, que tanto os diáconos, os presbíteros e os pastores, eles não trabalham para a igreja, eles cuidam da igreja, mas eles não trabalham para a igreja. Tanto os oficiais como todos nós trabalhamos para Cristo, servimos ao Senhor Jesus Cristo, e Ele, como cabeça da igreja, Ele que diz como as coisas devem funcionar, como as coisas devem ser. E a parte dessa realidade gera muita demanda na vida da igreja se isso não for compreendido. Porque muitas vezes eu posso estar esperando algo do diácono e ele não fez. Eu posso esperar algo do presbítero e ele não fez aquilo que eu queria, eu esperava. Eu esperava que o pastor fizesse isso, que fosse assim, e ele não fez. Mas nós devemos entender se aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, é o que Cristo quer e o que Ele espera dos seus oficiais. Ser cuidado por alguém não quer dizer que é meu, ou que a igreja vai ser do jeito que eu quero. Da mesma maneira, os oficiais também devem entender o outro lado. É que a igreja é de Cristo, o rebanho é de Cristo. Eu não tenho que esperar que o rebanho haja como eu quero, como eu prefiro, como eu desejo, mas sim diante daquilo que Cristo espera de todos nós. Isso ajuda para que as coisas caminhem, para que sempre quando houver qualquer demanda, qualquer dúvida, qualquer situação, não dizer, olha, eu prefiro isso, mas o outro prefere assim, mas vamos para que ponto? O que é que Cristo, o Senhor da igreja, prefere? O que é que Ele quer de nós? E assim então nós caminhamos. E isso, meus irmãos, traz na igreja um princípio de crescimento e amadurecimento. E diante dessas possíveis demandas que possam acontecer, porque, meus irmãos, eu quero que você compreenda que não é fácil o trabalho de um diácono, de um presbítero, de um pastor. Porque, na maioria das vezes, naquilo que surge demandas, nós vamos dizer não. E dizer não não é fácil. E ouvir você já sabe. Nem eu nem você gosta de ouvir não. Queríamos que tudo aquilo que nós desejamos, pensamos, viesse um sim, vamos, é isso mesmo, não tem problema. Mas a maioria das vezes, os oficiais, eles vão dizer, olha, não é assim, não pode ser assim. Por exemplo, os diáconos, no momento do culto ao Senhor, pode ter pessoas que estão no ambiente do culto agindo de maneira inadequada, se portando de maneira inadequada, tirando a ordem do culto. O diácono ele vai ter que chegar lá e dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode agir aqui assim, você não pode estar atrapalhando, você não pode estar fazendo zoada, você não pode estar no momento do culto atrapalhando os outros irmãos. Isso aqui não pode acontecer. Não é algo fácil de ser feito. E geralmente, quem já está no momento do culto, agindo de maneira desordenada, mostra que não tem tanto zelo nem respeito, nem com o Deus que está presente, nem muito menos com aqueles que estão servindo a Deus.
Da mesma maneira, um presbítero, ele vai olhar situações no pastoreio e ele vai ter que chegar para alguns irmãos e dizer: olha, meu irmão, não é assim que anda, não é assim que fala, não é assim que se porta, não é assim que se caminha. E você tem que entender que esse é o papel dele, e ele vai ter que dizer não para você. E você vai ter que saber ouvir o não dele. E muitas vezes, entendendo que todo esse não que deve ser dito, vem pelo princípio do que Cristo orienta, pela palavra do Senhor, e não pela preferência pessoal, nem da igreja, e nem do diácono ou os presbíteros de maneira específica, mas aquilo que Cristo, ele orienta. Por isso, no versículo 19, Paulo, ele vai trazer algumas orientações para preservar e ter esse cuidado com aqueles que devem ser considerados com honra e que são valiosos no meio da igreja. O versículo 19 nos diz o seguinte: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, por que esse princípio é trazido aqui? Porque ele ocupa um cargo de liderança. De certa maneira, ele é um alvo. E quando ele vai dizer esse não pode, não faça, não deve, certamente, a primeira vez que nós ouvimos não, nós não recebemos bem. Nós não aceitamos. E é capaz que, por conta do pecado, do orgulho, algum irmão não queira aceitar tal pastoreio, tal exortação. E por conta do pecado ou maldade do nosso coração, ou de alguém que deseja permanecer no pecado e não quer ser tratado, pode levantar acusações contra esse presbítero, contra esse oficial, contra o diácono. E a palavra do Senhor diz: olha, para preservar esses líderes, um cuidado, não com a pessoa específica, mas por conta do ofício que ele segue. Não se deve aceitar, então, depoimento que não seja diante de 2 ou 3 testemunhas, para que se estabeleça esse fato. Por isso, meus irmãos, esse texto ele está mostrando que é possível que haja acusações contra os presbíteros, contra os diáconos, contra o pastor. É possível. Por quê? Somos passíveis de erro. Somos pecadores. E muitas vezes também precisa receber o tratamento devido, disciplinar. Mas por conta do ofício e do papel que eles têm, é necessário que haja um cuidado maior por conta dessa representatividade que eles têm no meio da igreja contra essas acusações injustas. E Paulo deixa muito claro a Timóteo que é necessário que se trate. É necessário que em caso se discipline até mesmo diáconos, presbíteros e pastores, para que haja pureza no meio da igreja. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, ficamos extremamente desanimados, entristecidos, porque a parcialidade no julgar. Muitas vezes olhamos e vemos um irmão, disciplinamos ele, mas tememos talvez disciplinar um diácono, um presbítero ou até mesmo um pastor, onde está pecando de maneira deliberada contra a igreja. É necessário, para que haja pureza na igreja, a disciplina ela seja aplicada. O tratamento devido para a correção, para que todo o rebanho não se perca. Veja o que diz o versículo número 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha o princípio que Paulo está trazendo aqui.
Ele antes falou, olha, deve ser padrão dos fiéis. Os oficiais têm que ser o padrão dos fiéis. Se ele está em pecado, ele deve ser tratado de maneira pública, ser repreendido na presença de todos. Para quê? Porque ele é o padrão dos fiéis, para que todos temam. Veja como Paulo traz uma instrução aqui para que a repreensão para aqueles que são oficiais, elas são mais enfáticas e têm um grau maior do que os membros da igreja. É aquele princípio que está nas Escrituras. A quem mais é dado, mais é cobrado. Se você está em uma posição de liderança, você deve entender que também tem a parte do bônus e tem a parte do ônus. Se não proceder bem, o caminho dado pelas Escrituras é esse. A exortação e a disciplina pública. E veja que o princípio que está sendo dado aqui não é somente para tratar o irmão, o diácono, o presbítero ou o pastor, mas é para o benefício de toda a igreja. Paulo diz, para que isso? Talvez você possa perguntar, talvez não precise disso tudo, isso é exagero. Vai ficar falando publicamente, isso vai talvez trazer um problema na igreja, a igreja não vai entender, não vai compreender. Mas olha o que Paulo está dizendo. É para que todos temam. É para que haja temor no meio do povo de Deus. No versículo de número 21, Paulo vai orientar, diz o seguinte, olha, eu conjuro-te perante Deus e Cristo e os anjos eleitos, que guardem estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, eu estou perante Deus, perante Cristo, os anjos eleitos, olha, guarda estes conselhos, sem prevenção, guarda, siga, não haja com parcialidade, não haja com favoritismo, exerça a disciplina assim, lembrando que tudo é feito diante de Deus, tudo é feito diante de Cristo. Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, cuidado. Possivelmente eu não estarei aí, não saberei o que você está fazendo, mas Deus estará, Cristo saberá. Não haja com parcialidade, cuide da igreja, porque ela é de Cristo e Ele está vendo você trabalhar e cuidar dela. Eu não estarei, estou te dando as instruções, mas Cristo está vendo a igreja, Cristo está vendo o teu trabalho. E isso nos faz então pensar dessa maneira. Meus irmãos, os oficiais que foram eleitos, os que continuarão, lembre-se disso. Deus e Cristo, Ele está vendo o nosso trabalho. Ele acompanha o nosso trabalho. Igreja de Ipirá, entenda isso. Deus tem visto o trabalho dos oficiais, mas Ele também tem visto o teu serviço, a tua submissão, a tua honra. O Senhor está vendo o que nós fazemos hoje, estamos fazendo aqui agora. Ele se faz presente no nosso meio. E isso mostra, meus irmãos, que isso que nós estamos fazendo aqui não é grupo de pessoas ou opiniões pessoais, mas que estamos servindo a Cristo e é por Ele que nós temos todo esse zelo. E por isso é necessário que haja um cuidado enorme
na ordenação de oficiais, no preparo de oficiais. É para cuidado da igreja. E é algo que nós devemos pensar. Se chegarmos a um ponto na igreja em que talvez não tenha homens habilitados para exercer o presbiterato, o diaconato, o que é que nós vamos fazer? Será que para cumprir um padrão constitucional nós vamos pegar a primeira pessoa que aparece somente para continuarmos com o status de igreja? Isso não pode acontecer. Olha o que diz o versículo número 22 ao versículo número 25. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está dizendo, cuidado, para que você não, na pressa de ter homens, de trabalhar, de ordenar, você impor as mãos sobre pessoas que não devem exercer tal ofício, que não cumprem os requisitos. Paulo diz, olha, se fizer isso, você vai ser cúmplice de tudo aquilo que eles fizerem. Porque você, então, impôs as mãos sobre eles. E Paulo diz, olha, se conserve puro. Como então Timóteo, aquele ministro que estaria ali, seria conservado puro? Pela instrução, zelo e pastoreio, diante daquilo que Deus tinha dado para ele, ensinado para ele, para que ele instruísse e preparasse os oficiais daquela igreja, os membros daquela igreja, a como escolher os seus oficiais. É necessário ter cuidado na ordenação de líderes. É bom que se tenha líderes, mas precisamos de bons líderes dedicados e tementes ao Senhor, que tenham sido purificados, que tenham sido preparados para isso. Por quê? Quando não temos bons líderes, aqueles que estão debaixo da sua liderança sofrem. Você sabe, talvez, se você já trabalhou com um patrão carrasco, você sabe como isso é ruim. Que não paga, ou que paga mal, ou que diz que vai pagar uma continha e paga outra. Ou paga quando quer e você se desorganiza todo, se complica. Você sabe como isso é ruim. Um que trata mal. Um que, por meio da maneira que ele age, o ambiente nem vale a pena você ganhar aquele tanto para estar ali dentro. Certamente, um pai ignorante, agressivo, viciados em bebida, jogos, em farra, deixará sua esposa, seus filhos em uma situação totalmente desestruturada, de riscos, de medo. Um pai bondoso, que ama os seus filhos, a sua esposa, não deixa faltar nada, está sempre atento, está sempre ouvindo e ensinando, cuidando deles. Um pai presente, traz uma segurança, traz uma esperança, traz um conforto para essa família. Também não é diferente na igreja do Senhor. Líderes que se dedicam, que amam e cuidam da igreja como para Cristo, devem promover isso. E isso é algo natural que deve acontecer na igreja diante desse contexto. Unidade, segurança, alegria.
por conta da escolha de bons líderes. Paulo traz instruções: conserva-te a ti mesmo puro. E ele, se conservando puro, ele estaria então cuidando da pureza da igreja. Paulo traz instruções aqui para Timóteo: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, trazendo aqui orientação para que eles cuidassem também da sua vida física, da sua saúde, porque eles precisam estar bem fisicamente para estarem aptos ao ministério. Versículo 24 e 25, encerrando então, ele vai mostrar o seguinte: tem muitas coisas que nós não podemos ver ou saber. Timóteo, ele poderia trabalhar, nós podemos trabalhar como igreja, naquilo que está aos nossos olhos, naquilo que nós sabemos, mas tem coisas que podem acontecer, mas não estavam ao nosso alcance. No versículo 24 ele vai dizer: olha, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Quantas vezes nós já ouvimos falar de oficiais de igreja, pastores, que aparentemente tinham uma vida totalmente justa, acertada, e do nada fala: como ele fez isso? Larga a esposa, abandona os filhos, vai para uma vida totalmente contrária do que ele pregava. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem alguns homens que os seus pecados são notórios, você olha e vê. Só que tem homens que têm a habilidade de esconder os seus pecados. E uma das formas dele esconder os seus pecados é estar dentro da igreja. Você percebe que muitas vezes homens que são criminosos e eles querem demonstrar para a sociedade que eles estão bem, a primeira coisa que ele faz é dizer que está na igreja. Agora eu estou na igreja, eu mudei minha vida. Tem pessoas que vivem toda a vida na igreja e muitas vezes, para aplacar a sua consciência, ele busca até mesmo, se prepara para querer estar no oficialato, no pastorado, para esconder os seus pecados, para maquiar aquilo que realmente o seu coração externa. Mas Paulo está dizendo: olha, pode não se manifestar agora, mas mais tarde irá se manifestar tal pecado. Por quê? Não há nada de oculto. A fé sem obras é morta. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A fé é demonstrada pelas suas obras. Por isso nós devemos compreender isto, que muitos homens usam dos artifícios dados pelo próprio Senhor, e mesmo a sua consciência dizendo que ele não deveria estar lá, mas ele continua buscando isso por uma questão egoísta, pecaminosa e de falta de caráter. Mas ele também vai dizer que o contrário é verdadeiro, que da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Nós conseguimos ver na vida desses homens boas obras sendo evidenciadas no cuidado da igreja, na maturidade, no zelo, na forma de agir. E quando assim não seja, não pode ocultar-se. Ele não consegue ocultar que ele está sendo bênção para a igreja. A igreja reconhece isso, a igreja vê isso. Quantas vezes há homens que servem a igreja, que estão ali presentes, e muitas vezes fogem do oficialato com o temor daquilo que pode vir. E Deus usa, muitas vezes usa a igreja para aclamar, dizer: olha, tu deveria ser um oficial,
Tu deveria estar cuidando ali, sendo um diácono, sendo um presbiterato. Deus usa a igreja para isso. Por quê? As obras estão postas. Está aí presente. Não tem um oficialato, mas age como se fosse um. Nós conseguimos ver isso. Um homem que tem sabedoria é aconselhar, que tem um tato para cuidar do próximo, para servir o outro. Isso é evidenciado e visto pela igreja. Então Paulo fala, da mesma maneira que uma atitude pecaminosa, ela vai se demonstrar de alguma forma também as boas obras. Ela vai ser evidenciada. Vai haver um reconhecimento externo. A igreja vai olhar e dizer, olha, realmente, isso é visto por meio da eleição. E diante disso, meus irmãos, é uma coisa que deve ser muito presente na igreja. Nós devemos ser criteriosos e cuidadosos na escolha de novos líderes. Sempre que houver, meus irmãos, uma eleição para um diácono, um presbítero e um pastor, sejam criteriosos. Sempre sejam criteriosos. Não seguir pelas suas emoções. Não seguir pelas suas vontades. Seguir pela palavra do Senhor. E muitas vezes haverá desconforto, coisas difíceis a serem tratadas. Mas garantam algo. Que os oficiais sejam maduros e íntegros. Que buscam servir ao Senhor. Mas com o tempo e observação, naturalmente, o caráter de um líder, ele é identificado. E aqui, meus irmãos, nós, nessa ordenação, instalação que teremos hoje, temos irmãos que estarão iniciando o oficialato agora, irmãos que estão há muitos anos. E aqui eu quero trazer uma orientação para você. Todos nós que estamos desempenhando esse papel. Você deve ter um caráter de um verdadeiro líder. Nós temos que melhorar o nosso caráter como líderes. Nós devemos, cada passo que nós tomamos, melhorar isso. Não que nós não tenhamos, mas que precisamos melhorar. Segundo o caráter do próprio Cristo. Cada vez mais nos prepararmos, nos parecermos com Ele. Nós não estamos 100% prontos. E nunca estaremos. Porque o Senhor, Ele é perfeito. E nós estamos muito longe da perfeição. Esse é o primeiro passo para compreendermos como sermos bons líderes para a igreja do Senhor. É entendermos que precisamos ainda modelar muito o nosso caráter, em diversos aspectos, para servir a Cristo. E por isso, na escolha de líderes, tenha cuidado. E isso se aplica em tudo mesmo. Em qualquer aspecto de liderança que você for seguir, que você for se envolver, aplique isso. Escolha bons líderes e seja criterioso para que você não sofra. As moças que irão casar, quando forem escolher os seus maridos, busque bons líderes, senão você vai sofrer durante toda a sua vida. E aqui já vai uma instrução para os rapazes. Se preparem para ser bons líderes, bons maridos. E cuidar bem da sua família. Nós vivemos em uma nação que reclama, que sofre muito. Qualquer pessoa que reclama, que fala de política, ela reclama. Pessoas que lutam e brigam e defendem, mas ela reclama. Também deve ser da mesma maneira, para que a nação não sofra.
devemos escolher bons líderes. Isso se aplica na igreja. E meus irmãos, o que é de fora tem que usar isso aqui como exemplo. Usar isso aqui como exemplo, não o contrário. Nós não podemos pegar o que é de fora e tomar como exemplo, porque é assim, porque faz assim. Não. O padrão é daqui e vai para a nossa casa, vem para a igreja e naturalmente vai para fora. Esse deve ser o padrão. É assim que funciona. E por isso, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cada vez mais progredirmos nesse caminho de pureza, maturidade e honra no meio da casa do Senhor. Lembrando que tudo isso é para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?